Muito importante agora que eu vou trazer nessa tela sobre a análise dos CRIs, análise que aqui é o que dá o dinheiro para o fundo imobiliário. Então você precisa entender isso quando você vai analisar o fundo imobiliário. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários, mas mais legal do que isso, a gente vai falar sobre a sugestão de um inscrito que sugeriu que a gente falasse sobre o fundo imobiliário BCTI 11. Vou fazer uma análise completa, porque esse fundo sofreu algumas inadimplências, tá com alguns burburinhos ali, mas você vai entender direitinho para quando você começa a investir, ou para, se você já investe, ter mais ciência, saber o que está acontecendo. Também vou aí, além desse BCTI, vou falar sobre outros 3 fundos imobiliários um pouquinho mais tranquilos para a gente poder estudar e investir com mais segurança, tá bom? Eu sou o Gustavo, você tá um investidor classe média, bora pro vídeo. E o BCTI 11, ele tem despertado olhares de muitos investidores nos últimos meses, inclusive tem crescido bastante a sua base de cotistas, porque ele tem pago aí um valor do dividendo bastante atrativo, que está superando o CDI em 126%, com um desconto no valor da sua cota. E esse fundo, ele é um fundo mais antigo, porque ele é uma junção de 2 fundos da BTG Pactual, que era o BCTR11 e o FEXC11. Juntando esses 2 fundos, fizeram o BTCI 11, que é o novo fundo imobiliário aí, que ele é focado em CRIs. É um fundo de papel, um fundo de dívidas. Lembra lá das securitizadoras que reúnem várias dívidas, vários empréstimos e financiamentos, fazem um pacotinho com esses CRIs e joga no mercado, o fundo analisa e vê se é atrativo, compra. Quando ele compra esses CRIs, ele passa a receber mensalmente o valor daquele financiamento, daquele empréstimo. É como se você pegasse todo mundo do seu condomínio, que fez um empréstimo aí para um outro vizinho que tem mais dinheiro, e você comprou, de certa forma, todos esses empréstimos. Então, todo mundo que paga, ao invés de pagar o seu vizinho que emprestou o dinheiro para os demais, ele paga para você e você começa a receber ali todas essas parcelas, digamos assim, né? Ele conta com 123 mil cotistas, tem um valor patrimonial de 1 bilhão. Todos os CRIs da carteira valem 1 bilhão, porém o mercado está disposto a pagar 950 milhões, um pouquinho abaixo do que realmente deveria. Ele entregou um dividend yield de 13,5% nos últimos 12 meses. O benchmark dele é simplesmente bater ou ficar igual ao CDI, que teoricamente é um benchmark mais tranquilo para um fundo de papel, digamos assim, que a gente tem outros fundos que tem um benchmark, né, ou seja, as metas muito mais agressivas. Então, teoricamente, era para ser um fundo mais de boa para se investir. Quem investiu no BTCI 11 nos últimos 11 meses, né, desde janeiro para cá, teve um acréscimo aí de 6% de rentabilidade no valor da cota, tornando mais atrativo também o seu próprio investimento. De acordo com a gestora, a rentabilidade do valor dessa cota crescendo ao longo dos tempos vem batendo outros índices importantes, como o IFIX, por exemplo, que junta os fundos imobiliários mais negociados da Bolsa de Valores que compõem esse índice, similar ao que é o Ibovespa. O BTCI bateu esse fundo com folga, bateu o CDI, bateu claramente ali o IPCA, tendo uma rentabilidade de 312% para quem investiu lá em 2011. E por essas atratividades, os números de cotistas têm aumentado bastante ali hoje, somando em setembro, que é a última data do último relatório que a gente tem, somando 123 mil cotistas. Começou lá ao ano passado, em novembro do ano passado, ele tinha 39 mil e agora já está com 123 mil, crescimento exponencial. E aí está explicitado pelo CAGR de 434, tá certo? E como que esse fundo trabalha? Na carteira de investimento dele, na carteira dos CRIs, dos clientes, ele divide 68% dos CRIs estão atrelados ao IPCA, 29% ao CDI e um pouquinho ali de IGPM também. Então, com variação da nossa taxa de juros do Brasil, os rendimentos tendem a diminuir ou aumentar seguindo essa taxa, tanto do CDI quanto do IPCA, né? Ou, teoricamente, ali seguindo quase que a Selic também. Então, quando a taxa de juros está muito alta, o fundo cobra mais caro dos seus clientes, o dividendo é maior. Quando a taxa de juros cai, o fundo cobra menos dos clientes, o dividendo é um pouco menor. Então, é importante você saber disso para você ficar atento e não se desesperar na hora que você vê o seu dividendo um pouco menor.
Dividendo caiu menos, por quê? A taxa de juros está igual que estava? Vamos analisar se há algum problema nos CRIs. Se os CRIs estão ok, a gente vai analisar se a taxa de juros caiu e isso fez cobrar menos, tá bom? E a diversificação da carteira dele tá 47% logístico, depois a gente tem shoppings, um pouco de varejo, um pouco de residências e dentre outras aí diversificações que a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Muito importante agora que eu vou trazer nessa tela sobre a análise dos CRIs, análise que aqui é o que dá o dinheiro para o fundo imobiliário. Então você precisa entender isso quando você vai analisar um fundo imobiliário. Aqui eu trouxe para a gente na tela todos os CRIs. Vamos considerar por partes. Primeiro, eu fiz o cálculo aqui. Qual o peso da carteira dos primeiros 5 CRIs que tem o maior peso sobre o patrimônio líquido? Então a gente tem que 22,3% da carteira, do peso do valor que os CRIs são recebidos ali pelo patrimônio líquido, estão em 5 CRIs. Então o primeiro ali, que é o Casa Shopping, ele tem 6% do patrimônio líquido. Aquele patrimônio líquido de 1 bilhão, 6% é da Casa Shopping. Por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa analisar, caso aconteça alguma coisa ruim com a Casa Shopping e ela fique inadimplente, 6% ali no fundo fica, digamos assim, comprometido, né? Então, é importante você ter ciência disso. Como teve problemas aqui em 2 CRIs. Primeiro, da Rio Pet. Vamos pegar a história da Rio Pet, que tá uma novela desde o ano passado, de novembro de 2022. Vamos lá. O que está escrito no relatório do fundo? Em relação ao CRI Rio Pet, lá em novembro de 2022, foi convocado pela securitizadora, que está nisso, uma Assembleia Geral dos Titulares, para ver o descumprimento do pagamento desse CRI pela Rio Pet. Depois, em dezembro, a Assembleia deliberou pelo vencimento antecipado da recompra compulsória dos créditos imobiliários, dos CRIs da Rio Pet. Já em janeiro, a reunião também aprovou a contratação, a Assembleia, né, digamos assim, no escritório de advocacia para fazer a execução da dívida. Em janeiro, fez a execução da dívida, porém a empresa Rio Pet tinha entrado em recuperação judicial para se proteger contra inadimplências. Fatos. Isso compromete quanto do fundo imobiliário antes da gente desesperar e vender tudo? 1,1%, ao contrário da Casa Shopping, que compreende 6,6%. Então analisou, teve um problema no CRI, quanto que esse CRI está comprometendo? Quase nada. O gestor fala que 0,007 centavos, menos de 1 centavo, ai meu Deus, atrapalha no valor da cota. Me embolei todo aqui também, tá bom? E a gente tem esse outro aqui, CRI da Carvalho Rosquet, que está atrelado ao CDI, e no mês de agosto o fundo relatou que não houve pagamento. Então veio aqui, destacamos que a companhia está inadimplente em relação às obrigações pecuniárias e financeiras aguardadas em agosto. Esses 2 CRIs compreendem a 2,5% do patrimônio líquido do TCI. Mas vamos ver aqui que o relatório desse mês diz, que isso aqui é do mês de agosto, mas saiu ontem o relatório, eu tive que atualizar o nosso vídeo, e agora mudou um pouquinho. Os 5 primeiros CRIs já compreendem a 24%, porque tiraram a Rio Pet aqui, então ele está com 0,0 compreendido de peso no patrimônio líquido. Eu não entendi o porquê disso. Eu procurei aqui, não houve nota do gestor, não entendi o que aconteceu, porque eles simplesmente só tiraram isso aqui, manteve isso da Carvalho Rosquet, porém, há uma atualização desse CRI da Carvalho, o seguinte, em relação ao CRI, destacamos que a companhia realizou o pagamento dos juros remuneratórios de setembro. Entretanto, está ocorrendo agora a Assembleia Geral dos Titulares a fim de deliberar sobre o inadimplente ocorrido com relação às demais obrigações dos CRIs. Então, ele pagou parte do que estava inadimplente, né? Ou seja, ele pagou com os juros, mas a parcela em si, acho que ele não pagou, se não me engano, tá bom? Então, para a gente entender o que está acontecendo. Falando sobre a Rio Pet, procurei, nem site esse pessoal tem. Muito estranho.
Na Jus Brasil, eles têm lá 164 processos judiciais correndo contra a empresa. A maioria deles processos trabalhistas. Não entrei a fundo nesse assunto, mas só para a gente poder aí ficar em alerta. Como isso compreende muito pouco do patrimônio líquido do fundo, então eu deixei para lá, não quis gastar muita energia com isso não. Se fosse um comprometimento maior, eu ia buscar mais a fundo, ia gastar mais tempo com isso, e até entrar no site, entrar em contato com a RI do fundo imobiliário, né? Em termos de dividendo, vamos falar de coisa boa agora, os dividendos estão de formas constante, né, ali, mais equilibrado, entregando ali entre 10 centavos, 7 centavos, um pouquinho mais, 11 centavos, 12. Então, está distribuindo de forma equalitária, provando que não tem problema algumas inadimplências, que o fundo segue aí distribuindo para os seus cotistas o que a gente está investindo, tá bom? Tá gostando dessa análise, tá achando legal, tá aprendendo bastante aqui? Compartilha esse vídeo com alguém para mim que tá começando a investir ou que já investe. Me ajude a divulgar esse canal, porque você vai me ajudar a crescer, a me motivar mais, a fazer mais vídeos legais pra gente poder aprender sobre esse universo de investimentos que é tão legal, tá bom? O BTCI também ele tem outros fundos imobiliários na carteira. Ele tem o KNP, o XPCI, o VGIP, o HREC, o MCCI, o MGCR e o SHOP, para dar uma rendinha ali para eles. Também o caixa do BTCI 11 fica com 2 reservas aí de renda fixa, né, que para diversificar e para dar um pouquinho de segurança também para os cotistas. Quanto que isso dá para o fundo? Como que ele ganha dinheiro? Nesse último mês do relatório, que é o mês de setembro, ele recebeu o equivalente a 11 centavos daqueles todos os CRIs da carteira, 0,006 centavos sobre os fundos imobiliários, 0,006 sobre a renda fixa, e teve como taxa de administração e outros custos também 0,09. Somando um total, sobrando ali 11 centavos para distribuir para os cotistas. Aqui a gente vê a DRE, que eu gosto de trazer para a gente, o quanto que a despesa interfere nas receitas do fundo. Aqui, pro mês, para os últimos 12 meses, 8,4%. Porque o fundo faturou 127 milhões, só que gastou 10 milhões. Então essa é a relação entre gasto e receita, tá bom? A gente observa aqui também, nos meses, as receitas do CRI são variáveis. Em agosto, teve uma receita de 5 milhões, já em setembro, 11 milhões. Em julho, 11 milhões e junho, 9 milhões. Mas mesmo assim, o fundo distribui um dividendo regular entre 10 e 11 centavos, digamos assim, porque ele usa um pouco do caixa também para poder equilibrar das suas reservas, né, para deixar o fundo mais constante, atrativo e seguro para os investidores, tá bom? Então, no mês de setembro, 124% do CDI que rendeu o seu dividendo. Agora, para a gente finalizar aqui, muito importante, se você não quer ser investidor do BTCI, se você esses probleminhas causam pequeno desconforto, trouxe outros 3 fundos imobiliários para a gente comparar. Eu trouxe o KNCR, o MXRF e o SMCI, que é da Sula, tá? O KNCR, que é o da Quineia, o MXRF, que é da XP, e o SMCI da Sula. São empresas muito grandes no nosso mercado aqui de investimentos, tá bom? A gente observa que o KNCR entregou um dividend yield maior, porém o BTCI ele está com um pequeno desconto perante aos outros, né? Então, o MXRF está com ágio aí de 1,1, né? 1,1, o preço ao valor patrimonial de 1,02 do KNCR e o SNCI 1,01 também, fundos bem justos ali, sendo um pouquinho mais caro o MXRF e o com desconto o BTC. Sobre a liquidez, que é entrar e sair fácil dos fundos, a gente percebe que o fundo mais negociável, mais líquido é o KNCR, negociando 11 milhões por dia. Depois a gente tem o BTC e depois a gente tem o MXRF com 8 milhões, depois o BTC e depois o SNCI com 560 mil, tá bom? Basicamente, para a gente olhar aqui, é isso. E para a gente negociar o BTCI, para você ser investidor, você vai pagar R$ 9,76, que ele está negociando a 4% de desconto, para te pagar um yield de 10 a 11%. 10 a 11 centavos por mês. Isso dá um yield mensal de 1,02%. É bastante atrativo. Então, vai analisar um fundo imobiliário de papel, quais são os credores, qual a porcentagem do patrimônio líquido está implícito daquele CRI,
que o gestor tem que falar, do que tem acontecido com esse fundo imobiliário, o que o gestor está fazendo para resolucionar os problemas. É isso que você precisa saber para ser um bom investidor ou investir com maior segurança, saber onde você está ali pisando, tá bom? Aprendeu? Ficou feliz com as informações? Ficou motivado a ser investidor? Deixa o like aqui no vídeo para mim, se inscreva no canal, preciso da sua inscrição aqui no canal. Ative o sininho, tem vídeo 3 vezes na semana regular. Comente aqui o que você achou dessa minha análise. Tem dúvida em alguma outra coisa? Tem um outro fundo que você não está sabendo analisar? Traz pra gente, eu vou analisar aqui e trazer um vídeo para nós, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo, até mais.